Doutor César, eu não vou te chamar pelo apelido, porque aqui não é lugar para isso. Então, vou te chamar de doutor César Saad. Ô, doutor, deixa eu te falar, estamos estarrecidos. Você sabe que a gente faz programa aqui falando merda, zoando. Mas como é que a gente vai fazer um programa hoje quando uma menina de 23 anos morre na porta do estádio de futebol? Então eu queria que você contasse um pouco pra gente, doutor. O cara foi preso, já descobriram o que aconteceu, como foi. Tá aqui, ó, você tá vendo aí, acho que você tá acompanhando aí, tá aí o velho, tá o Kleber Gladiador e tá o Mano com a gente aí. E um monte de gente nos assistindo agora aí. Fala, Benja, boa tarde. Primeiro eu queria aproveitar o espaço e externar meus sentimentos à família da Gabriela. Eles estavam aqui agora, os pais comigo aqui na delegacia. Eles foram embora para o IML para aguardar a liberação do corpo dela. E eu estava aqui conversando com eles. Mano, prazer te ver, faz tempo que a gente não se fala. Todo meu, doutor. Beleza, infelizmente numa situação como essa, mas sempre bom te reencontrar. Prazer é meu, doutor. Obrigado. Infelizmente, Benja, hoje de manhã a gente já foi acordado com essa notícia. Eu conversei com a médica no sábado de madrugada. A Gabriela passou por uma cirurgia, mas infelizmente o estilhaço da garrafa de vidro pegou na jugular dela aqui, num lugar onde tem muito volume de sangue, e infelizmente ela não aguentou. Ontem ela teve 2 paradas cardíacas, foi reanimada e hoje ela veio a óbito, cara. E vem cá, doutor, já descobriram... Caiu? Doutor, já descobriram quem foi? O cara tá preso? Foi o quê? Foi briga de torcida? Foi briga de torcida organizada na porta do Allianz? O que aconteceu? Benja, é até bom aproveitar o espaço aqui do seu jornalismo sério, porque assim, o que está acontecendo? Houveram duas brigas no Allianz, uma antes do jogo e uma durante a partida, tá? Uma ocorreu de um lado do estádio e a outra ocorreu do lado oposto ao estádio. A briga onde a Gabriela foi vítima fatal, ela ocorreu antes do jogo, na Padre Antônio Tomás, aonde é a entrada do visitante. Por volta das 18 horas, 18h30, havia já os alambrados colocados pelo policiamento, colocados pelo Allianz para a divisão das torcidas. E havia ali um grupo de palmeirenses que não eram torcida organizada, que estavam ali comendo, bebendo, aonde se iniciou um arremesso de garrafas e de pedras por parte da torcida do Flamengo. Isso foi até filmado. E aí, justamente quando começou essa primeira briga, esse tumulto, a Gabriela foi vítima de uma garrafada, de um estilhaço da garrafa que atingiu o pescoço dela. Tem inclusive um vídeo onde ela está sendo socorrida, ela fica caída no chão, ela é socorrida, ela dá a primeira entrada ali no posto de atendimento do Allianz, que rapidamente constataram a gravidade dos fatos, e a ambulância do Allianz encaminhou ela para a Santa Casa. Ô, Clebão, se você quer fazer alguma pergunta para o doutor César Saad, falar alguma coisa? Bom dia, doutor. Boa tarde já, né? Prazer estar recebendo o senhor aqui no programa. Eu queria saber como é que funciona a lei? Qual que é o artigo que ele vai responder? Né? Se realmente já descobriu também a pessoa, o torcedor que realmente cometeu, ou pegaram um lá para falar que está no bolo? Porque a gente vê que isso às vezes acontece, né? Boa tarde, Kleber. É um prazer falar com você também. O torcedor, quando o policiamento estava fazendo a contenção da briga, ele arremessou a garrafa e ele estava muito próximo de alguns torcedores do Palmeiras e de uma patrulha da polícia. Então, ele foi identificado de imediato. Tá? Depois ele assume a autoria do arremesso da garrafa. Então, ele foi detido logo após o arremesso dessa garrafa. Ele conta que não arremessou a garrafa em direção a Gabriela, mas ele arremessou em direção aos torcedores. Ou seja,
assumindo todo o risco de causar um resultado morte como ele causou. Então ele foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, dentro do Allianz, ele foi autuado em flagrante e ontem o juiz, ao analisar todas as provas, converteu a prisão dele em flagrante em prisão preventiva, aonde ele foi encaminhado agora para um centro de detenção. Ô, velho, você quer fazer alguma pergunta para o doutor César Saad? Só fazer uma pergunta. Boa tarde, doutor. É um prazer conversar com o senhor, viu? Ô, doutor, mas já tem o nome dele e onde ele... Se ele é de São Paulo ou é do Rio de Janeiro? Tem, a gente tem o nome dele. Ele é um torcedor do Flamengo, ele é do Rio de Janeiro. Ele veio do Rio de Janeiro para assistir o jogo. Ele não veio com as caravanas de torcida organizada, tá? Uma coisa que a gente quer deixar bem claro aqui, que a atuação da polícia, ela é imparcial. Seja o torcedor organizado ou não, o que ele cometeu foi crime. E é dessa forma que será tratado o caso e ele será autuado, independente de torcida organizada ou não. É assim que nós estamos tratando o caso, tanto esse como outros, com total imparcialidade. Ô, mano. Opa! Fala, doutor, tudo bem? Prazer aí novamente aí em falar contigo. Faz tempo que nós não nos falamos mesmo. Eu conheço o doutor César Benjamin, inclusive antes mesmo dele assumir esse cargo aí com relação à violência no futebol, enfim, ele tem lutado realmente com todas as forças para tentar combater. É que muitas vezes a gente questiona aqui, doutor, a fragilidade da lei, porque a mesma lei que prende, e vocês, até a polícia mesmo, a polícia vai lá e prende, o delegado vai lá e instaura o inquérito. Mas a hora que vai para frente, a gente sabe muitas vezes que quando chega na mão do juiz, o cara chega com um advogado, até através, muitas vezes, de torcida, ou não, até o próprio clube acaba meio que soltando. Temos casos aí, inúmeros de exemplos, não só de violência, mas de racismo e coisas do tipo, no qual é tratado sempre com uma leveza que não se deve tratar. Mas, repito, a culpa não é sua, a culpa não é da polícia, a culpa é da fragilidade da lei. Doutor, o que fazer para manter esse cara de fato preso? Houve um flagrante, houve agora, pelo menos aí até então, era uma tentativa de homicídio pelo ato, agora é consumado o homicídio. Esse cara vai ficar de fato preso, doutor? Porque a nossa expectativa é sempre essa, para que exista alguma coisa um pouco mais forte, para que torcedores aí acabem de fato não praticando mais isso. Eu estava até discutindo um pouco antes aqui, doutor, que o futebol hoje é uma extensão da sociedade. Coisas como essa acontecem hoje de maneira fútil numa discussão de trânsito, acontecem de maneira fútil aí num show, numa balada, num bar. Então, cara, hoje um confronto desse na frente do estádio nada mais é do que talvez uma extensão do que a gente já está acostumado a viver no cotidiano. Mas a nossa grande batalha, doutor, é para manter um vagabundo desse preso. O que fazer de fato? Mano, em primeiro lugar, prazer falar com você. Faz tempo que a gente não se fala, mas você sabe que a minha amizade, o meu carinho por você é sempre o mesmo. É isso aí, é exatamente isso. A violência, ela tem em todas as esferas da sociedade. A briga de torcida, ela tem no mundo inteiro. Só que eu sigo páginas no Instagram, porque eu estudo isso, eu acompanho isso, tem no mundo inteiro. O Benja, que viaja, acompanha futebol europeu, sabe, no mundo inteiro tem briga. Só que lá, a lei é muito mais forte. Aqui o cara briga, e muitas vezes isso é tratado como um crime que o cara assina a ocorrência no final e vai embora para casa dele. E às vezes até na mesma noite vai brigar lá na estação de metrô depois disso. E isso é o que a gente vem tentando mudar, pelo menos aqui em São Paulo, onde a gente atua, é o que a gente vem tentando mudar. Os últimos inquéritos que nós tivemos aqui com briga de torcida organizada, todos eles vêm sendo tratados de forma de associação criminosa, tá? Que isso sim dá ensejo à prisão temporária, prisão preventiva. É dessa forma que a gente vem tratando. E o caso de ontem, né, de anteontem, é isso aí também, foi tratado dessa forma, homicídio. Ele, até então, hoje de manhã, ele responderia como homicídio tentado, e com a morte da Gabriela, infelizmente com a morte dela, ele vai passar a responder por homicídio consumado. Ele vai para o tribunal do júri, ele responderá pelo tribunal do júri. E sim, com certeza, ele pegará uma pena bastante alta. O crime de homicídio é um crime que prevê uma pena bastante alta,
por motivo fútil, que ele vai responder, um crime com uma qualificadora, tá? Não havia, é muito fútil você, por uma briga de torcida, você matar alguém com uma garrafada. Então isso é uma qualificadora que vai aumentar a pena dele. E a gente vai trabalhar também para identificar, através do reconhecimento facial, uma ferramenta que a Polícia Civil aqui em São Paulo dispõe, para identificar outros torcedores que estavam também envolvidos nessa briga. Mas, doutor, deixa eu te falar, a gente estava aí, o Kleber estava falando antes, ó, Corinthians, Santos e Corinthians na Vila, quase termina em tragédia. O Vasco, lá, esqueci contra quem lá que perdeu, lá de Cuiabá, não me lembro. Goiás. Tragédia, quase podia terminar em tragédia. O Luan tá lá no motel, lá, fazendo a festa dele lá, o que a gente sempre fala, né, doutor, não interessa a parte, se o cara tá jogando mal, isso é outra história. O cara não pode estar no motel, os caras entrar lá, arrancar o cara de lá. E aí, vai acabar como essa história aí? Hoje faleceu uma menina de 23 anos que estava lá, saiu de casa. É inadmissível uma pessoa sair de casa para ver um jogo de futebol e não voltar para casa. E a gente tá vendo cada semana um caso novo de violência. Pô, não tá na hora de parar tudo aí, precisa parar ou vão esperar morrer mais gente? Benja, você falou a palavra certíssima, correta, é inadmissível. E posso falar de verdade, nem se compara, mas também é inadmissível o cara estar no motel e torcedores organizados invadirem para cobrar o cara. A manifestação, ela é prevista na Constituição, você vai protestar lá no estádio, vai protestar no CT, obviamente que tudo dentro da legalidade, mas sem no motel, é inadmissível. E é assim que a gente também está tratando. O sistema de câmeras de monitoramento do motel que foram entregues à polícia, todos aqueles torcedores já estão identificados, estão respondendo por associação criminosa, estão respondendo por ameaça, houve uma informação de que um deles estaria armado, também estão respondendo por porte ilegal de arma, e é assim que isso tem que ser tratado. Já saiu da esfera do futebol, já saiu só da lei geral do esporte, de arremessar objeto, provocação de tumulto, que infelizmente também é uma legislação que tem uma pena baixa. Mas, como eu falei aqui um pouco antes, na pergunta do Kleber, é assim que a gente vem tratando os casos aqui em São Paulo. É dessa forma que o torcedor vai aprender a frequentar o estádio só quem quer fazer festa. É inadmissível. Você usou a palavra correta e ideal para esses casos. Cara, e você teve com o pai dessa menina agora, né, cara? É o que a gente tava falando. Acabou a família, né, cara? Destruiu uma família, né, cara? Eu imagino como é que tava esse pai hoje, cara. E essa mãe. Eles ficaram mais de uma hora aqui na minha sala. De verdade, eu falei para ele, vou falar aqui o que eu falei para eles. Eu falei, olha, vocês vão me desculpar o meu silêncio, mas eu falei, eu não sei nem o que falar para vocês. Porque às vezes a gente fala, pô, eu imagino o que você está sentindo. A gente não imagina o que a gente está sentindo. A gente tem filho e a gente nem imagina o que é isso. A mãe aqui falando para mim que a menina tomou café da manhã com eles. E sabe o que acontece? O sinal de celular estava ruim lá no Allianz. E eles assistiram o jogo inteiro tentando falar com ela no telefone e não conseguiam falar. Os pais assistiram o jogo inteiro, só foram saber que a filha tinha passado por uma cirurgia após o término da partida. Que aí ligaram do hospital e eles foram para lá. Porra, que absurdo, né, cara? Alguém quer fazer mais... eu vou dizer um negócio para vocês, eu vou pedir... Alguém quer fazer mais uma pergunta pro doutor César Aldi? Alguém quer fazer? Clebão, Mano, velho? Não. Eu acho que ele já esclareceu tudo, viu, Benja? Porque, cara, ele tá tão revoltado quanto a gente nessa situação. E ele lidar, de fato, com isso, Benja, diariamente, com relação a crimes que a gente sabe que acontecem, mas que muitas vezes ali, até por negligência, não da polícia em si, não das autoridades aí, mas da própria lei, cara. É lutar contra uma maré, Benjamin, que a gente, de fato, tem que combater todo dia, principalmente nós que estamos na mídia. Precisa mudar o Código Penal, cara. A gente não pode ter um Código Penal tão retrógrado como é. Se eu não me engano, ele até autoridade, ele pode falar melhor a respeito, mas se eu não me engano, o Código Penal, Benjamin, é da década de 50, década de 60. 40. Os crimes daquela...
40. Olha isso, Benjamin. Os crimes daquela época são incompatíveis com os crimes de hoje. Então, algum político precisa ter saco roxo para mexer nessa porra desse código. Precisa de uma aprovação aí de fato para... Aí vão falar, ai, mano, mas os presídios estão lotados. Que construam mais, que coloquem laje em cima de presídio e que levantem mais. Mas não dá realmente pra gente conviver com esse tipo de verme, Benjamin. Esse tipo de verme não é bandido só em dia de jogo, Benjamin. Esse tipo de verme é aquele cara que vai te matar por um motivo fútil no trânsito, na porta de um bar, na porta de um show, na porta de uma balada, porque ele é criminoso. Ele não é criminoso durante 4 horas, quando ele sai de casa para ver um jogo e na hora que ele volta. Ele é criminoso, ele é da pior espécie. Ele tem o sangue ruim, Benjamin. Então esse tipo de coisa, cara, precisa mudar. A gente não pode ter um código penal tão brando como é esse que nós temos hoje em dia, infelizmente. Desculpa o desabafo, viu, doutor? Deixa só esclarecer um negócio aqui. O Eduardo Diniz manda um superchat. Eduardo fala, pergunta como o torcedor entra com garrafa de vidro. Eduardo, isso aí foi lá fora do Allianz Parque, não foi dentro do Allianz Parque. Dentro do Allianz Parque, ninguém entrou com garrafa de vidro. Fala, doutor. É isso aí. A briga foi foi na área externa do Allianz. E só, mano, complementando o que você estava falando, eu estava conversando recentemente aqui na delegacia. Acabou de ser aprovada a Lei Geral do Esporte. O Estatuto do Torcedor foi revogado. As leis, a parte criminal da Lei Geral do Esporte continua a mesma. Os crimes continuam iguais, com as mesmas penas. O crime de provocação de tumulto, que é a briga no estádio, tem a mesma pena. E aí cabe a nós, operadores do direito, ficar interpretando a lei para você entender que aquele cara não foi só brigar, que ele que ele faz parte de uma associação criminosa. Então a gente tem que ficar utilizando a interpretação jurídica para conseguir fazer com que o cara fique preso. Acabou de ser aprovada a Lei Geral do Esporte. Vê se algum membro de alguma polícia do Brasil foi convidado para participar do grupo de estudos lá. Não foi. Pois não é. foi. A lei foi aprovada, só que aí somos nós que atuamos com essa lei. Aí você falou até, né? O juiz põe na rua, mas o juiz também trabalha com a lei que nós temos. Sim. E aí é complicado, é isso. Infelizmente é isso. Enquanto não tiver medidas legais que punam o torcedor de forma severa, verdadeiras, não dá. O cara briga, ele vai pra rua, ele briga de novo. Pois é. Ô, doutor, queria agradecer. Obrigado, velho. Porra, gostaria que você entrasse ao vivo com a gente para falar de outros assuntos, até porque eu sei que você é fanático por futebol, você frequenta estádio, você sabe muito bem o que acontece. Mas pode falar, meu, perdeu o tesão, velho. Perdeu o tesão, cara. Pessoal, apesar do jogo, ficou feio aí por conta dessa notícia, essa terrível notícia aí. Torcedores do Flamengo começaram a arremessar garrafas aí, arremessaram coisas contra os torcedores do Palmeiras, e a menina Gabriela aí acabou sendo atingida aí por um estilhaço das garrafas aí no pescoço, e aconteceu essa tragédia aí, teve parada cardíaca aí, chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Então fica aqui os meus pêsames à família, né, e ter consciência, né, que futebol, pelo amor de Deus, não é isso, você brincar, você se divertir, você tirar sarro do outro torcedor, tá tudo dentro, aquela resenha, mas partiu para isso aí, que nem eles mesmos disseram, perdeu a graça, não tem nada mais faz sentido. Então deixa aqui embaixo a sua mensagem para a família aí, se inscreve no canal se você é palmeirense, e até o próximo vídeo. Tamo junto, tchau.